Olá, meu nome é Everton Saulo, muito bem-vindo ao nosso treinamento inicial. Eu sou diamante na Rinode Cosméticos e quero falar para vocês um pouco sobre os combos, graduações, bônus, o passo a passo que você deve tomar, você deve fazer para ter resultado neste negócio. No mercado convencional, um pouco da minha formação, eu sou formado em administração, pós em gestão e marketing, tenho um mestrado na área de administração estratégica, eu tenho uma escola de educação infantil, eu tenho uma empresa de formação em PNL, que eu sou Trainer Master Practitioner em Programação Neurolinguística, trabalhei 8 anos no Sebrae Minas como consultor de marketing e entrei na Rinode Cosméticos, hoje eu sou diamante nessa empresa. Vamos começar então nosso treinamento para você entender um pouco sobre a questão dos combos. São aqueles kits iniciais que você entra na empresa para poder fazer o negócio, desenvolver o estoque inicial para você fazer o negócio. Esse aqui é o combo executivo top, você é o consultor, você entrou com esse kit top ou combo top. E vamos entender então esse investimento que você fez. Você investiu R$ 2.220, pôde parcelar 3 vezes 740 em qualquer franquia, qualquer centro de distribuição da empresa, ou até mesmo na fábrica. E quando você adquire esse produto, este volume de compra inicial, que a gente chama de estoque inicial, você tem um lucro estimado de 100%, ou seja, você investe 2.220, pega o dobro em produtos, R$ 4.440 para você vender. Você vendendo a metade desse kit, você já recupera seu investimento, ou seja, você não tem perda de cara, né, no negócio, você não tem prejuízo com isso. Você começa então com 1.000 pontos pessoais. Quando você abre seu escritório virtual, você vai ver que 1.000 pontos. PP significa pontos pessoais. PG significa pontos da sua equipe, pontos de grupo. Você adquirindo esse kit, você começa com seus pontos pessoais com 1.000 pontos e esses pontos serão revertidos depois através de bônus em forma de dinheiro para você recuperar seu investimento e fazer o negócio. Quando você entra com esse executivo top, esse combo executivo top também, você vai ter a participação de 20% no bônus binário, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Também você tem acesso a todos os bônus da empresa, inclusive a loja virtual. E os R$ 4.400 é preço de revista que você adquiriu. O outro estoque inicial você tem, que é o intermediário, é o Combo Executivo Plus, que você investe R$ 1.170. Aqui você tem somente 33% de lucro sobre a revenda, porque você investe 1.170 e pega R$ 1.560 em produto a preço de revista. Aqui você tem uma participação de 15% do binário, que você vai conhecer logo após como que funciona esse bônus binário. Você já inicia seu trabalho com 500 pontos pessoais para você fazer seus patamares, atingir o resultado que você quer nesta empresa. Esse combo é dividido em duas parcelas de R$ 585 que você pode passar no cartão ou até mesmo fazer uma transferência bancária, valor à vista, se você quiser pagar à vista. Outro combo é o combo executivo, esse aqui é de R$ 240. Mesmo sendo R$ 240, você tem acesso a todos os planos, os bônus da empresa. Vocês vão conhecer isso durante o nosso treinamento aqui. Agora, o interessante é que você começa com 50 pontos pessoais para você fazer o trabalho. Então, a gente usa isso muito para quem quer somente comprar e vender, quer ser um revendedor da marca sem montar a equipe. Apesar de que montando a equipe você também tem direito aos bônus, claro, mas você pode entrar com esse aqui para você fazer uma revenda, até mesmo testar um pouco a empresa. Você tem acesso 10% binário e você adquire aqui 2 perfumes Traduções Gold, que aqui tem até a foto para vocês entenderem o que é isso. Você pega esses perfumes a preço de revista, a preço de venda final, R$ 120 cada perfume. Quando você vende os dois, você recuperou seus 240, não teve lucro, mas também não teve prejuízo. Então, nenhum estoque inicial, nenhum combo da empresa, você é capaz de ter prejuízo, porque você pega tudo isso em produto. Muito bem, vejamos. Vamos entender um pouco a graduação da empresa. O primeiro patamar que você atinge é o patamar de Master, quando você mais os pontos da sua equipe toda, somando tudo, fazem 2.000 pontos. Só que você não é só você fazer 2.000 pontos que você atinge o patamar de Master, você tem que fazer 2.000 pontos e colocar 2 pessoas na sua equipe e começar a ser líder nesse negócio, você começar a montar a sua equipe de vendas. Para o segundo patamar, patamar de prata, você precisa estar movimentando na sua rede, na sua equipe, 6.000 pontos. E você, daqui a pouco eu vou mostrar sobre a questão do ponto, como adquirir esse ponto, mas você tem que estar movimentando 6.000 pontos e um dos dois que você colocou inicialmente na sua equipe, direto a você, tem que ser Master, tem que ter a primeira graduação. O terceiro
nível da empresa, a terceira graduação da empresa é chamada de ouro, graduação ouro. É quando você já movimenta na sua equipe 20 mil pontos e você tem 3 linhas qualificadas, ou seja, os 3 consultores na sua equipe, independente a distância que ele está de você, tem que atingir o patamar de Master, no mínimo Master. Aí você consegue, em patamares, em linhas diferentes, em equipes diferentes sua, você atingir o patamar de ouro. 3 linhas qualificadas mais 20 mil pontos. Para atingir o patamar de diamante, na qual eu faço parte, eu atingi, você precisa de 50 mil pontos movimentando ou movimentados na sua equipe, mais 4 linhas qualificadas. 4 equipes diferentes no seu time e, no mínimo, eles terem a primeira graduação, serem Masters. Aí sim você atinge o patamar de diamante. Vejamos, Saldo, como que funciona a questão dos pontos na empresa? Um ponto na empresa, a gente compra uma média de R$ 1,50. Então, é só uma média. Tem produtos importados que acaba essa pontuação é a mais, tem outros produtos, que até mesmo alguns promocionais, que esse valor é menor. Mas a média nossa é de um ponto, que custa R$ 1,50 nessa empresa. Logo, 10 pontos, R$ 15, 100 pontos, R$ 150. Ou seja, se você foi lá e comprou R$ 150 em produto, a média, nessa média aí, cairá para você como pontos pessoais, 100 pontos para você trabalhar nesse negócio, para você fazer o negócio. Logo, 1.000 pontos custa então R$ 1.500, uma proporção. E aí vem aquela questão, você tem um perfume Traduções, um desses perfumes, por exemplo, nós compramos esses perfumes na Rinode Cosméticos, na empresa, a R$ 60 e vendemos a R$ 120. Então, esses R$ 60 que nós pagamos para a Rinode vão gerar, ou vai gerar para a gente 40 pontos, porque eu pego ali cada ponto R$ 1,50, então 40 pontos na empresa, R$ 60 eu compro e eu vendo a 120, eu tenho 100% de lucro sobre esses produtos. Vamos entender então o patamar de Master. Saulo, como atingir o Master? Olha só, você entrou na empresa e todo mês você precisa fazer no mínimo 200 pontos pessoais, você pode multiplicar aí por 1,50 para você ter uma média de quanto você vai comprar em produtos. Por que a empresa faz isso? Para você pegar esses produtos e vender e ganhar dinheiro e perceber que realmente o negócio seu está acontecendo, está sendo trabalhado, está fazendo acontecer. Então, você coloca 2 pessoas, aqui no exemplo eu coloquei 2 pessoas com um kit top, aquele que você entra com R$ 2.220 e já ganha de cara 1.000 pontos para você trabalhar. Então, cada um deles entrando com kit top e recebendo 1.000 pontos pessoais, essa pontuação sobe para você. Mais os 200 que todo mês você faz, você tem aqui uma média de 2.200 pontos da sua equipe, pontos de grupo, onde você consegue então atingir o patamar de Master, que é no mínimo 2.000 pontos, e 2 pessoas qualificadas, 2 pessoas ativas na sua empresa, na sua organização, na sua equipe. Muito bem, o próximo patamar é o patamar de prata, onde você vai movimentar na sua equipe 6.000 pontos. Então, olha só, aquelas 2 pessoas que estavam já com você, você pode colocar mais pessoas, ou elas podem cadastrar mais pessoas para trabalharem com elas. O fato é que você precisa de 6.000 pontos movimentados na sua equipe, mais 2 consultores direto a você, sendo um deles Master. Ou seja, a gente fala assim, um deles tem que estar qualificado o patamar de Master. Essa mulher, 2.000 pontos, mais 2 pessoas, ela atingiu o patamar de Master, logo você tem uma linha qualificada, aí sim, mais os 6.000 pontos movimentando a sua equipe, e você tem então, você atinge o patamar de prata nesta empresa. O próximo patamar é o patamar de ouro, onde você movimenta 20.000 pontos na organização. Então você precisa ter no mínimo 3 linhas qualificadas, ou seja, cada um no mínimo sendo Master, e assim em linhas, você pode observar que são linhas diferentes, redes diferentes ligado a você, e um movimento ali da sua rede de vendas e compras de 20.000 pontos na sua organização. O patamar de diamante, você tem então 4 linhas qualificadas, que é pré-requisito para você atingir o diamante, mais 50.000 pontos. Atingiu 50, 60.000 pontos, não tem as 4 linhas, você não consegue atingir o patamar de diamante. Não é só os pontos que batem patamar. Você precisa ajudar mais pessoas a ganharem dinheiro, a fazerem esse negócio. Por isso que vem a missão da empresa, oferecer às pessoas a oportunidade de mudar de vida. Se você não cumpre essa missão, você não atinge os patamares que você precisa
dentro dessa empresa. Muito bem, onde que você olha todas essas graduações, essas pontuações? Ouro 20 mil pontos, diamante 50 mil pontos. Você vai entrar no seu escritório virtual, você recebeu o seu login e senha, você vai observar aqui ó, no PG, pontos de grupos, tem que estar no mínimo 50 mil pontos ali para você atingir o patamar. E você precisa todo mês fazer no mínimo 200 pontos. Então vamos entender um pouco agora como funcionam os bônus dessa empresa. É importante que você conheça 4 bônus inicialmente. O bônus de primeiro pedido, o bônus binário, o bônus unilevel e o bônus de crescimento. Os outros bônus, que é o de liderança, super bônus, bônus titã de participação, somente quando você atingir o patamar de diamante acima que você vai receber esses outros bônus. Então, inicialmente, é importante você conhecer somente 4 bônus. Esses 4 aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, você entrou na empresa, você comprou seu kit inicial, no segundo mês você foi consultor VIP 600, o que é isso? Você conseguiu fazer 600 pontos pessoais e aí você cadastrou 2 pessoas da sua linha de amigos, conhecidos na sua empresa, na sua igreja, pessoas em sua volta. Cadastrou então 2 pessoas, aqui cada um dos 2 com um kit top. Então vejamos, quando você coloca 2 pessoas kit top, cada uma gerando 1000 pontos para a sua equipe, mais seus 600 pontos pessoais, você tem 3.100 pontos da sua equipe. Para atingir o patamar de Master, você precisaria de 2.000 pontos mais 2 pessoas. Você já tem as 2 pessoas e você já tem acima de 2.000 pontos. Você agora já é Master nesse negócio. Logo, ao colocar 2 pessoas, você ativa o bônus de primeiro pedido. Cada uma dessas aqui vai te pagar a porcentagem de 20% sobre o primeiro pedido delas. Então aqui, 20% de 1.200, 20% de 1.200, R$400 você recebe dessas 2 pessoas que entraram na sua equipe. Agora, se esta mulher ela cadastrar um consultor diretamente a ela, ela sim recebe o bônus de primeiro pedido sobre a pontuação dele. Ela recebe 20% sobre a pontuação dele. Você não recebe sobre ele, porque você recebe somente de pessoas que você patrocinou. O que é isso? Que você colocou diretamente a você nesse negócio. O segundo bônus que você precisa conhecer é chamado de bônus binário, onde a empresa divide a sua equipe em 2 grandes grupos, o grupo da esquerda e da direita, e ela paga 10, 15 ou 20% da menor equipe sua. Então vejamos, aqui nós temos 1.000 pontos de um lado e nós temos 1.500 pontos do outro lado. Se você entrou com o kit top, a empresa paga 20% da menor equipe sua sobre 1.000, 20% de R$1.200, ela paga então R$200 para você. Iniciou o mês, aqui vai começar com 0 e aqui vai tirar os 1.000 que aqui você já pagou. Se ela te paga R$1.000 aqui, ela tira R$1.000 lá. Se ela te paga 2.000 aqui, ela tira 2.000 lá. Ela vai subtraindo cada lado para poder equilibrar isso aí. E vai sobrar então para o mês que vem 500 pontos, e esse bônus é importante você saber que ele não zera. Todo mês, se estiver construindo só um lado, ele é acumulativo, ele não zera no final do mês. 3 pontos é importante você saber nesse bônus aqui. Primeiro, aqui o kit inicial que você entra é muito importante, porque se você entrar naquele kit de R$240, você vai ter 10% da menor equipe. Se você entrar no kit Executivo Plus, você vai receber 15% da sua menor equipe, que no caso seria R$150. Como você, no caso, no exemplo, você entrou com o kit top, você receberá 20% da sua menor equipe. Segundo ponto importante você saber aqui, essa pontuação que você está trabalhando, você precisa ativar todo mês para ter esses bônus. Todo mês você precisa fazer no mínimo 200 pontos em compra na empresa para você receber esses bônus. Se você não fizer os 200 pontos na empresa, você zera a sua pontuação, você não recebe o binário. Terceiro ponto importante ainda é que esta pessoa no mês que vem, mesmo colocando outras pessoas, as 2 pessoas ligadas diretamente a você precisam estar ativas, ou seja, também precisam estar fazendo no mínimo 200 pontos na empresa para receber esse bônus binário. Muito bem, esse é o terceiro bônus, aqui no caso o segundo bônus como exemplo. A gente vai ver agora o terceiro bônus do exemplo nosso, que é chamado de bônus unilevel, onde a empresa te paga de primeiro a nono nível 4% da sua equipe. Vejamos. Aqui nós temos o primeiro nível, você entrou na empresa, então você cadastrou 2 pessoas,
Aqui você tem essas pessoas em primeiro nível seu e as pessoas que elas cadastrarem em segundo nível. Cadastrou mais outra é terceiro nível seu, cadastrou mais outra quarto nível seu. Então, só para você entender, até o nono nível a empresa te paga esse bônus. Aqui no caso, outro detalhe importante é que o kit inicial que a pessoa tem, que a pessoa entrou, a empresa te paga 50%. 4% ela te paga sobre a metade dessa pontuação inicial. Como é o primeiro mês ainda, ele entrou com 1.000 pontos, ela te paga 4% de 500, ou seja, 4% da metade, que é 20, 4% da metade, que é 20, 4% da metade de 250, que é 10, ao total, Unilevel, 50 pontos. Esse bônus é importante demais, porque no segundo mês de negócio, onde todo mundo for fazendo mais pontos e comprando, aí ela te paga 4% de toda a pontuação. Somente no primeiro cadastro, no primeiro pagamento do primeiro kit dessas pessoas que ela te paga 4% sobre a metade desses kits. O próximo bônus é chamado de bônus de crescimento. O bônus de crescimento funciona assim. Cada graduação que você for atingindo na empresa, ela te paga 3, 8, 10, até 12% da graduação. Então, vejamos. Alguém aqui fez Master, que é a primeira graduação? Sim, você. Você fez 1.000, 2.500, mais 600 pontos seu, 3.100 pontos da sua equipe, mais duas pessoas, dois consultores ligados diretamente a você, ativos naquele mês, aqui no caso, no mínimo 1.000 pontos, né? Eles precisariam no mínimo 200, já fizeram 1.000 pontos, porque acabou de entrar na empresa. Você atingiu o patamar de Master, a empresa paga 3% sobre a sua equipe, porque você é Master. Lembrando que ela paga 3% sobre os seus pontos pessoais, desde que você faça 600 pontos pessoais, para ela te pagar sobre a sua pontuação. Então, olha aqui a importância de você fazer 600 pontos pessoais para você ter acesso a uma comissão do bônus sobre os seus pontos pessoais. Esse é o bônus de crescimento. Outro detalhe importante sobre esse bônus é o seguinte: você está no patamar de ouro. Você receberia 10% da sua equipe toda. Mas, se você tem naquele patamar de ouro ali uma linha que é Master, a empresa ela te paga a diferença. Ou seja, o Master ali já recebeu 3% da equipe dele, você não deveria receber 10% de todo mundo? Então a empresa te paga 7%. Os 10% que você receber, 3% ele já levou já, sobrou 7% para você receber daquela pessoa, daquela equipe dele. Uma outra equipe que você tem, você ainda com ouro, uma outra equipe é prata. Então, ao invés de receber 10% daquela equipe toda, ele vai receber os 8% e você vai receber somente 2% daquela equipe. Porque a empresa ela te paga no máximo 10% para a equipe toda. Cada graduação, você vai te pagando a diferença da sua graduação até a graduação da pessoa. Aqui também é importante saber que a empresa te paga 3% sobre todas as recompras todo mês que você vai graduando, e a pontuação integral ela te paga sobre as recompras, as compras do mês seguinte, mas no kit inicial ela te paga ainda 3%, 8%, 10% ou 12% da metade do kit. E no caso, você atinge o patamar de Master, você receberia 3% da equipe, ela vai te pagar 3% da metade de 1.000, ou seja, 3% de 500, 3% de 500, aqui 3% de 250, que é o primeiro kit, e na recompra, que é os seus 600 pontos pessoais, ela te paga 3% da sua pontuação toda. Então aqui no caso a gente tem R$ 743 com essa formatação aí. Saulo, agora eu preciso fazer um planejamento para mim, um planejamento de um ano, e eu quero trabalhar nesse negócio e em um ano ter um resultado diferente na minha vida, na minha carreira profissional dentro da Rinode Cosmético. O primeiro passo que você tem que seguir é o seguinte: você precisa primeiro ser um VIP 600. Você entrou agora na empresa, você precisa já começar a criar uma cultura de vendas. Toda vez que você for comprar produtos na empresa, vai gerando pontos para vocês. Quando você atingir mensalmente comprando R$ 1.000 em produto, vai gerar para você uma média de 600 pontos pessoais. Você já se torna um consultor VIP, um consultor diferenciado, uma pessoa que realmente quer ser líder, quer ser diferenciado neste negócio. Quando você paga R$ 1.000 comprando em produto, você vende pelo dobro do preço, porque tudo que a gente compra é pela metade do preço. Você vendeu tudo então a 2.000, você teve um lucro de R$ 1.000 que já dá para você fazer o negócio seu, dá para você pagar algumas despesas, dá para você ter um rendimento já interessante neste negócio. Então é importante que você seja VIP 600 e isso você transfira para outras pessoas.
Todos os consultores novos que entram na sua empresa, você também ensine eles a fazerem, no mínimo, 600 pontos. Então, qual é a meta sua do primeiro mês? Você colocar 2 pessoas trabalhando com você. Eu vou te mostrar daqui a pouco o patrocínio responsável em que você vai apresentar para os seus amigos, apresentar para os colegas de trabalho, apresentar para a sua rua, as pessoas da sua igreja, as pessoas do futebol, do vôlei, os amigos que você tem. Todas as pessoas, você não pode criar nenhum tipo de preconceito, nem de julgamento. Quem entra, quem deve entrar, quem não deve entrar, quem tem perfil, quem não tem perfil. Você deve apresentar essa oportunidade para todas as pessoas. E sua meta no primeiro mês é colocar 2 pessoas direto a você, levando a oportunidade. De preferência com kit top, onde cada uma vai gerar 1.000 pontos para você, mais os seus 600 pontos pessoais. Você vai ter aqui 2.600, atingir o patamar de Master, que de bônus de primeiro pedido 200 e 200, bônus de binário dividiu pela metade, 20% da menor equipe seria 200, Unilevel, 4% da metade do kit, 4% da metade do kit, 20, 20, 40, e o bônus de crescimento, como bateu o Master, 3% da sua organização, da sua equipe. Lembrando que é 3% sobre a metade dos kits também. Você tem um valor de R$ 48,00 no primeiro mês, fora as vendas que você vai ter. Você vai conseguir um resultado de R$ 688,00 que a empresa vai depositar na sua conta, naquela conta que você cadastrou no início do seu cadastramento na empresa. Se você não fez o cadastramento da sua conta, você pode ir num banco e pedir uma ordem de pagamento e receber o dinheiro em espécie que a empresa vai te pagar. Esse bônus aqui é por ter trazido pessoas novas, porque você está cumprindo a missão da empresa. Você está levando a outras pessoas a oportunidade de mudarem de vida. Primeiro mês, tem pessoas que conseguem isso primeira semana, primeiro dia, mas enfim, segundo mês, o que deve ser feito? Como você vai duplicar para as pessoas, para elas serem vendedoras também, fazerem 600 pontos pessoais, você precisa então ajudá-las a fazer um patrocínio responsável sobre elas. Ajudá-las a cadastrar mais pessoas, a trazer mais gente para esse negócio. Aqui no caso, o consultor seu conseguiu atingir o patamar de Master, 1.000, mais 600 dele, que é um consultor VIP, ele tem 2.600, bateu o patamar de Master. A sua consultora ainda está em processo de desenvolvimento, em processo de aprendizagem, e está começando a recrutar pessoas, cadastrar pessoas, conseguiu aqui uma pessoa com 1.000 pontos. Neste exemplo, você tem 3.000 mais 1.800, 4.800 pontos da sua equipe, você atingiu o patamar de Master para Prata. Falta somente chegar aqui a 6.000 pontos para você atingir o próximo patamar. Mas de cara, só com essa pontuação aqui, você já tem alguns bônus Unilevel e de crescimento. Saulo, então eu coloquei 2 pessoas, eu preciso ajudá-las a poder colocar mais, fazer o patrocínio responsável delas, e é isso? Não. No segundo mês, no primeiro você colocou 2 pessoas, no segundo você precisa continuar trabalhando para você. Então você precisa de mais 2 pessoas no segundo mês, em que você vai colocar uma pessoa direta a você, outra pessoa direta a você, você vai estar então com 4 consultores ligados a você. Então é importante que você continue o trabalho, cadastrando novas pessoas para trabalhar diretamente com você. Neste caso aqui, olha que bacana o bônus seu. Como você colocou no segundo mês mais 2 pessoas, elas te pagam o bônus de primeiro pedido, 200 mais R$ 200, 400. O bônus binário, que você vai dividir a equipe em 2 partes, vai te pagar 20% de 2.000, que aqui é 400. O Unilevel, que você vai receber R$ 172. E o bônus de crescimento, R$ 296. Lembrando que aqui você já atingiu o patamar de prata nesse negócio, e no bônus de crescimento, como esse consultor já recebeu 3% da equipe dele, você deveria receber 8% como prata, você vai receber somente 5% da equipe dele, porque os 3% já foi para ele. Mas do restante da sua equipe você vai receber os 8%, porque nenhum deles atingiu nenhum patamar ainda são consultores. Então esse trabalho aqui é o trabalho inicial seu para você começar a desenvolver com um bônus de R$ 1.268 fora as suas vendas. É assim que você começa então a trabalhar na Rinode. Agora, como começar a trabalhar neste negócio? É o seguinte, o primeiro passo de todas as pessoas que entram na Rinode, você tem que fazer uma lista com 100 nomes. E você vai pegar seu Facebook, olhar nome por nome, aquelas pessoas que você tem acesso a ter elas, pegue seu celular também e olhe nome por nome e faça uma lista com 100 pessoas que você tem acesso. Seja ligar, ir visitar, convidar para poder sentar e conversar de alguma forma com elas. Esse nome é chamado de combustível, é a principal ferramenta sua de trabalho dentro da Rinode. Com esses 100 nomes, você vai dar o próximo passo, que é convidar essas pessoas para o negócio. Ligou para ela, Saulo, você está em casa? Estou chegando aí. Chega lá, conversa sobre a família, sobre o trabalho, sobre os estudos.
E aí você começa a iniciar o tema da Rinode fazendo a seguinte pergunta. Ô Saulo, que diferença faria na sua vida R$ 1.000 hoje a mais no seu orçamento? R$ 1.000 hoje a mais no seu orçamento te ajudaria a pagar alguma conta, alguma coisa assim? E espere a pessoa responder. Então, o Saulo vai responder para você, realmente, dá para pagar a prestação de um carro, dá para pagar uma prestação de uma casa, eu consigo juntar no final do ano e viajar com minha família. Realmente faz diferença sim. Quando ela responder a pergunta, você continua, fala assim, então tá bom, eu vou te apresentar uma maneira para você ganhar R$ 1.000 a mais no seu orçamento, mas trabalhando de maneira parcial, de forma parcial, separando de 3 a 4 horas por semana para trabalhar comigo no projeto que eu tenho. Você vai continuar, Saulo, do jeito seu, trabalhando no mesmo emprego, fazendo a mesma coisa, nas mesmas horas, você não vai mudar nada do seu trabalho hoje. Só que precisa que você separe 3 a 4 horas por semana, seja um dia à noite, ou vários dias de manhã, ou finais de semana, 3 a 4 horas para você desenvolver um trabalho comigo, um projeto comigo. Quando você falar isso com ele, que você vai mostrar esse projeto, aí sim você começa, pega o flipchart, pega o seu computador e começa a apresentar o plano todo para a pessoa. No final você convida ela para fazer parte dessa equipe sua. Depois de um tempo que você vai apresentando, umas 3 a 4 apresentações por dia, Saulo, não tenho esse tempo, faça no mínimo uma apresentação por dia para algum amigo seu. Todo momento que você tiver assim, está num ambiente de trabalho ali, e uma pessoa está ali reclamando da vida, alguma coisa, você fala assim, fulano, R$ 1.000 a mais na sua vida, hoje, no seu orçamento, faz alguma diferença para você? Claro que faz. Eu vou te mostrar um negócio para você desenvolver, para você trabalhar comigo, para te ajudar a ganhar R$ 1.000 a mais trabalhando em tempo parcial, de 3 a 4 horas por semana. Você quer ouvir? Vem cá, senta e apresenta para ela o plano. Depois de alguns dias, você vai inaugurar seu negócio, que é uma coisa assim fantástica também, chamada de coquetel. Você vai fazer um coquetel na sua casa e você vai ligar para os seus amigos, sem discriminação, sem selecionar pessoas. Aquelas pessoas que você volta e meia está na casa delas, você convive com elas no dia a dia. O fulano, que no caso, o Saulo, tudo bem? Conta uma coisa por aí, família, trabalho, estudos. Você vai começar, não vai de cara falando nada não. Você começa perguntando como está a vida da pessoa para você ter um norte se você convida ou não. Aí, você vai falar a seguinte questão. Saulo, eu não vou tomar muito seu tempo não, mas eu queria saber como está a sua agenda para quinta-feira, 7h30 da noite. Você vai escolher a data, se é terça-feira à noite, de manhã, e já falar. Saulo, como está a sua agenda quinta-feira, 7h30 da noite? Ué, tá tranquilo até então. Sabe o que é? Eu acabei de adquirir uma franquia interativa e eu estou fazendo um coquetel de inauguração dessa franquia minha na quinta-feira à noite. E aí eu pensei em convidar alguns amigos mais próximos, pessoas que realmente eu tenho consideração por elas, e eu queria a sua presença aqui. Eu queria saber qual o melhor horário e local para eu poder entregar esse convite para você. Observe que você começa com pergunta e termina com pergunta. Você não deixa muito a pessoa pensar e a sua fala é rápida. Então, isso daqui você tem que treinar, não tem jeito. Você precisa treinar. Primeiro, fulano, quinta-feira à noite, como é que tá seu tempo? Tá, eu tô abrindo uma franquia, pensei em algumas pessoas bacanas, pessoas que realmente da minha confiança, que eu tenho muito apreço ou consideração, e eu queria convidar você para vir participar desse evento quinta-feira aqui em casa. Como vai ser na sua casa, a pessoa não tem nenhuma restrição aí. Você tem que pensar que você não vai apresentar nada para ela. Você tem que pensar que você está convidando ela para uma comemoração. Quando a pessoa chegar na sua casa, aí você vai preparar algumas cadeiras para as pessoas. Lembrando que aqui também tem a lei dos números. Cada 10 pessoas que você convida, uma vai vir. Uma vai inventar uma desculpa, outra vai falar que não deu para ir, outra vai te ligar pedindo para poder adiar, outra pessoa vai mandar uma mensagem, outra pessoa não vai nem te falar nada. Mas acredite nessa regra. Se você convidar 10 pessoas, vai uma, no máximo duas. Pense sempre nisso, tá? Aí você vai preparar uma mesa de produtos com maquiagem, com produtos de limpeza. Você vai aplicar os produtos nas suas convidadas ou nos seus convidados. Se for homem, perfume. Se for mulher, faça limpeza de pele, maquiagem. Se também homens, às vezes, vão muito com as esposas, você serve o chá da empresa, o shake da empresa, barra de açaí, energético. Comece a demonstrar os produtos que esse ambiente é muito gostoso de inauguração, que tem que ser comemorado. Mas evite levar frituras, coisas que não têm a ver com bem-estar, que é o que a gente vende. E no final você falar assim, pessoal, essa empresa que eu abri, eu fui apresentado um plano que eu queria apresentar para vocês. Você vai e apresenta o plano para as pessoas ali, independente se elas vão querer ou não, se vão querer comprar produto ou não, faça desta forma. Vou resumir. Primeiro, uma lista de 100 nomes, todo mundo que entrar na Rinode, todo mundo que entrar na sua equipe vai sentar com ela, fazer uma lista com 100 nomes,
Aí você vai convidar para uma apresentação, perguntando se R$ 1.000 faz diferença para ela, apresenta o plano e convida para entrar na sua empresa, na sua equipe. Depois disso, vai marcar um dia na sua casa para fazer um coquetel de inauguração, apresentar produtos, aplicar produtos e apresentar o plano. Este é o nosso trabalho. E cada pessoa que entrar na sua equipe, você vai fazer da mesma forma, sem nomes, ajude ela a apresentar e depois faça um coquetel na equipe, na casa dela. Pessoal, nosso trabalho é só esse. Se você fizer isso durante um ano, eu te garanto que você vai ter um novo resultado, um outro resultado na sua vida, no seu trabalho, na sua carreira profissional. Sucesso, um forte abraço, até a próxima, se Deus quiser.